até julho de 2008. Com a ocorrência do subprime, esse preço despencou de 500 para 140 dólares por tonelada. Em 2008, essa queda foi extremamente forte, rápida, e tudo indicava que o preço da commodity ia continuar subindo. E nós tomamos a decisão naquela época de comprar estoques de trigo até praticamente final do ano. Decidimos ter 6 meses de estoque. Né? Foi uma prática que depois a gente continuou. Hoje a gente trabalha com prática de 3 a 4 meses de estoque, que dá para a gente corrigir eventuais desvios. Okay? O fato de estar com o trigo caro fez com que a margem do terceiro TRI 2008 e quarto TRI 2008 fosse um pouco prejudicada. Mas em compensação, em 2009 nós surfamos maravilhosamente bem. Por quê? Porque bastou manter preço de biscoito e massa flat, né? Os preços de farinha acompanham normalmente os preços do trigo, mas mesmo assim a empresa ela conseguiu ter uma expansão de margem muito significativa. Né? A mesma coisa aconteceu no segundo trimestre de 2011. Nós estávamos comprados ali para 3, 4 meses, tá? Mas ocorreu a crise da Grécia. E a crise da Grécia derrubou o preço das commodities. E nós precisamos de um trimestre para poder consumir aquele trigo, né, e uma parte do quarto, para aí sim ter um trigo mais barato e ter uma expansão de margem que ficou clara aí na apresentação dos dados do primeiro TRI 2012 e do segundo TRI 2012. Né? Então, a variação muito significativa de commodities também atrapalha a performance, mas pensar em medidas vai ter prejuízo em função de variação de preço de commodities, eu acho que isso é improvável demais. Né? Improvável demais. Tá? E eu vou citar também, eu acho que os riscos mais significativos hoje que nós temos, claro, tem risco de taxa de juros, risco de taxa de câmbio, mas eu digo o seguinte, olha, o que é que preocupa mais o management da companhia? Porque tudo isso faz parte do nosso business. Commodity, taxa de juros, isso aí faz parte, faz 60, 70 anos que a companhia trabalha com isso. Agora, o que tira o sono, entre aspas, tá certo, do management da companhia, é se todos os projetos que estão sendo trabalhados internamente na companhia serão bem executados. Projetos relacionados com arquitetura de marcas, porque hoje a gente tem várias marcas e a gente precisa trabalhar um pouco melhor esse posicionamento dessas marcas em diversas áreas geográficas. A questão da gestão do comercial para tornar a entrada em determinadas áreas geográficas mais eficiente, para blindar determinadas áreas, o projeto de redução de custos e despesas da companhia, um projeto de governança corporativa, né, que está sendo trabalhado, a questão da sucessão dentro da companhia, um projeto de inovação. Inovação é uma condição sine qua non para que essa empresa continue expandindo seus resultados. Né? Nós temos metas de receita líquida, de EBITDA, para a companhia como um todo, e também metas referentes à representatividade de produtos inovadores em relação à receita total. Né? Nós temos também metas de margens, né? Projeto de reconfiguração da cadeia de suprimentos e reconfiguração fabril, essas expansões, as aquisições, deixa eu ver o que mais, projetos associados à gestão de pessoas, de talentos, enfim, há um conjunto de projetos que, se forem bem executados e forem bem sucedidos, farão com que essa empresa mude de patamar. Tá? Então isso é realmente algo extremamente importante e que tem requerido uma atenção muito grande do management da empresa. Claro, não podemos esquecer as questões como as que eu citei, que são bastante recorrentes, né, essas mais operacionais, estamos atentos a isso. Mas eu diria que olhando para frente, no longo prazo, a preocupação maior da empresa é com relação a isso aí. O que eu gostaria de saber é o seguinte. Foi? Então agora tem. Houve a aquisição da Vitarello, que, como você disse, era o competidor mais acirrado da M. Dias Branco, no Nordeste. Eu gostaria de saber também se houve outros casos, ou se houve algum caso específico que o CAD
impossibilitou o fechamento de uma aquisição, e como você vê isso no futuro, se isso, qual seria o papel disso, como evitar que o papel que o CAD atrapalhe a expansão do mix de produtos e também das regiões geográficas e também da verticalização através de aquisições. Olha, tivemos ontem, vocês vão receber uma notícia aqui quase que em primeira mão, né? Tivemos ontem a confirmação da aprovação da última aquisição de Santa Lúcia. Chegou ontem a confirmação, é algo que para nós já era esperado, é uma aquisição pequena, né? Hoje podemos dizer o seguinte: todas as aquisições realizadas pela empresa foram aprovadas pelo CAD, não temos nada pendente, né? Normalmente, se faz uma aquisição, você demanda algum tempo, que pode variar dependendo do porte da aquisição, isso aí na versão anterior do CAD, né? De 3 meses a 2 anos, na nossa experiência aí, se bem que acho que a Vitarella foi aprovada em 6 meses, eu acho, foi a mais longa. Agora, com o SuperCAD, o processo deve ser mais rápido, né? Inclusive, um dos motivadores da criação do SuperCAD é a agilização desse processo, né? Então, nós vemos o seguinte: não tivemos, obviamente, com o que eu falei, nenhum tipo de problema com relação à aprovação, certo? Nenhum insucesso. O segundo ponto pode acontecer algum problema no futuro? Olha, pode. Agora, só quando a gente atingir um market share mais relevante. Na avaliação dos escritórios que assessoram a M. Dias Branco nesses processos, que são as principais bancas jurídicas do país, né? A maior parte aqui instalada aqui em São Paulo, né? Então, nós entendemos que não teremos grandes preocupações até algo em torno de 45% ou 50% de market share nacional. E por enquanto nós estamos com 27% e 26%. Então nós não vemos grandes problemas com relação a isso, não. Claro que vai ter burocracia. À medida que você vai avançando em termos de market share, o processo tende a se tornar mais delicado. Mas nós entendemos que, no momento, temos uma condição confortável para prosseguir com essas aquisições. Ok? Eu acho que esse é o ponto principal. A nossa pergunta é um pouco grande, assim. Assim, vocês falaram que uma das estratégias principais é domínio de mercado. E, portanto, a primeira parte da pergunta é assim: até que ponto vocês podem digitar o preço do produto de vocês, ao invés de ficar tomando do mercado? E a segunda parte da pergunta é o quanto esse preço, principalmente no setor de biscoito e de massa, que são os principais de vocês, está correlacionado com os insumos, que são o trigo e o farelo de trigo, que são commodities. A capacidade de repasse de preço, ela tá associada a vários fatores, né? A questão da força da marca, também a questão da liderança de mercado que a empresa tem numa área geográfica específica, né? Então, principalmente esses aspectos aí, são muito importantes. Então, nós temos claramente algumas áreas geográficas no país onde a empresa tem uma característica de fazedora de preço, né? de price maker. São basicamente a região Nordeste e a região Sul. Claro que no Nordeste com muito mais força. Então fica mais fácil para a M. Dias fazer repasse de preço na região Nordeste. Até porque os players do Nordeste, eles em momentos que você tem elevação de matérias-primas, eu vou falar um pouquinho da segunda parte da pergunta. Esses competidores, eles ficam mais sufocados, porque eles não têm a escala, nem o modelo de negócios que nós temos, e eles acabam sendo mais pressionados pela volatilidade de matérias-primas. Então eles ficam extremamente satisfeitos quando a companhia antecipa o aumento, que aí eles tendem a seguir, tá?